A arte de extrair a informação química relevante de dados produzidos em experimentos químicos é chamada de quimiometria, em analogia à biometria e econometria. Kowalski afirma que as ferramentas quimiométricas são veículos que auxiliam os químicos a se moverem mais eficientemente na direção do maior conhecimento. Quimiometria não é uma disciplina da matemática, mas sim da química. Os problemas que ela se propõe a resolver são de interesse da química e nela originados, ainda que as ferramentas de trabalho provenham principalmente da matemática e estatística. No final da década de 60 e início da década de 70, com o surgimento das técnicas instrumentais de análise e o interfaceamento dos equipamentos aos computadores, ocorreu um enorme aumento na capacidade de gerar dados em um tempo muito reduzido. E a pergunta que surge de maneira natural é como extrair informações úteis e relevantes desses dados de maneira confiável para uma tomada de decisão. Essas condições demandaram, portanto, métodos estatísticos capazes de analisar diversas respostas de forma simultânea, surgindo então os métodos estatísticos de análise multivariada. Na década de 70, Svante Wood na Europa e Bruce Kowalski nos Estados Unidos da América criaram os primeiros grupos de pesquisa em quimiometria. Em 10 de junho de 1974 foi criada a Sociedade Internacional de Quimiometria nos Estados Unidos da América por Wood e Kowalski, o que contribuiu para a maior difusão das técnicas quimiométricas desde esse momento. Na década de 80, ocorreu a criação de duas revistas importantes na área, o Jornal de Quimiometria e o que os quimiometristas chamam de Chemolab, ou Chemometrics and Intelligent Laboratory System. Ocorreu também a criação do Centro de Processamento de Química Analítica na Universidade de Washington. E também nessa década foram criadas duas empresas, a Ometrics, pelo grupo do Wood, que criaram o software Unscramble, e a empresa Infometrics, pelo grupo do Kowalski, criadores do software Pirouette. São softwares que até hoje são comercializados e disponibilizados aí para o mercado. Em 1980, Kowalski visita o Brasil a convite do professor Roy Bruns. O professor Roy, americano que na época iniciava suas atividades já como professor do Instituto de Química da Unicamp. Kowalski, nesse momento, profere uma palestra, um curso sobre quimiometria. E a partir desse momento, a partir dessa visita, é que surgiram então os primeiros pesquisadores, os brasileiros, a atuarem na área de quimiometria. Na década de 90, com o surgimento dos métodos multimodos ou multiway, os arranjos de dados de ordem superior, que foram capazes de tratar dados mais complexos, os dados na forma de cubos e hipercubos. Em 1998, Rasmus Brock publica sua tese de doutorado e já a partir desse momento ele elabora e disponibiliza uma série de rotinas de métodos de ordem superior executáveis no MATLAB e que promove a popularização desses métodos, facilitando a sua aplicação e sua execução. A partir do ano 2000, os grandes desafios foram: para a indústria, a absorção do conhecimento adquirido até então, para resolver problemas dentro das indústrias, por meio das tecnologias analíticas de processo, o chamado PAT, e também o QBD, ou o Quality by Design. E para a academia, o grande desafio
a partir do século XXI, né, a partir do ano 2000, foi desenvolver procedimentos e ferramentas para tratar imagens, denominada a análise multivariada de imagens, que permite a análise quantitativa de uma imagem, permite a obtenção a construção de mapas de distribuição de todos os componentes de uma mistura sólida, uma formulação, por exemplo, e o tratamento de dados obtidos a partir de instrumentos hifenizados, como os espectrofotômetros acoplados a microscópios, e aqueles também obtidos através das câmeras de imagem na região espectral do infravermelho próximo e médio, que são capazes de gerar os dados hiperespectrais. Rapidez, redução de custo, redução no tempo de resposta para uma tomada de decisão, múltiplas respostas simultaneamente, o que acaba minimizando também a necessidade do preparo de amostra. Há inúmeras vantagens nesse ponto. E, claro, a obtenção de respostas analíticas, apesar da presença dos interferentes, apesar da presença de ruídos, de substâncias indesejadas numa amostra de interesse. Entender a diferença entre análise univariada e multivariada. No desenvolvimento de qualquer método analítico, temos que seguir alguns passos fundamentais, com o objetivo de se obter um sinal analítico para monitorar uma propriedade de interesse, usualmente relacionado com a qualidade de um produto. Na análise univariada, apenas uma medida ou resposta é obtida sistematicamente para um conjunto de amostras, enquanto que na análise multivariada, mais de uma medida ou resposta é obtida sistematicamente para um conjunto de amostras. E somente o tratamento de dados por meio das ferramentas multivariadas é que permite a separação do ruído das informações relevantes e que são as necessárias para uma tomada de decisão. Sempre que se tem grande quantidade de resultados analíticos de qualquer natureza que precisam ser analisados. Nas indústrias, de forma geral, sempre que as informações analíticas tenha como resultado um vetor de dados ou que possa gerar um gráfico num par XY. Está sempre associado, quase na sua totalidade, a técnicas analíticas espectrofotométricas, como o infravermelho médio, o infravermelho próximo, o chamado NIR, Raman e outras técnicas. Pode estar associado também a técnicas de difratometria de raio-x, fluorescência de raio-x e até mesmo ressonância magnética nuclear. As áreas de aplicação dentro das empresas e que temos aplicado ultimamente são engenharia reversa, engenharia de processo, desenvolvimento e melhoria contínua. Do ponto de vista prático, os objetivos são econômicos e técnico. O econômico, sem dúvida, é diminuir os custos de produção e diminuir o tempo de desenvolvimento, aumentando, portanto, a sua assertividade. Do ponto de vista técnico, é tornar os métodos matemáticos complexos mais práticos para o uso em laboratórios industriais e na rotina de trabalho. E, portanto, mesmo na rotina de trabalho de produção, aumentar a assertividade nas decisões, quer seja no desenvolvimento ou na produção. Planejamento experimental, análise exploratória e calibração multivariada. No planejamento experimental, ou chamado DOE, é aplicado no mapeamento e na seleção de variáveis importantes, quer seja para um processo de fabricação ou de misturas, de uma fórmula, por exemplo.
Na análise exploratória, é aplicado na identificação e classificação de amostras em agrupamentos e as suas respectivas similaridades. A nomenclatura, as técnicas aplicadas a isso é o PCA, o HCA, o SINCA, etc. E na calibração multivariada, se aplica para a determinação quantitativa de uma ou mais propriedades de interesse a partir de medidas instrumentais. O jargão, a nomenclatura que se usa, as ferramentas são o PLS, o PCR e outras nomenclaturas, enfim. As farmacopeias americana, as europeias e brasileira descrevem monografias gerais para o desenvolvimento e validação de métodos de análise multivariada. Podemos encontrar também alguns guias internacionais que recomendam a aplicação de métodos de análise multivariada para o controle estatístico de processo de fabricação. Divulgação dos meios industriais, principalmente junto aos gestores envolvidos nas áreas analíticas, de desenvolvimento e produção. Diminuir o grau de empirismo nos processos, quer seja de desenvolvimento, fazendo o uso de conhecimento já adquirido, ou mesmo em processos de melhoria contínua. Do ponto de vista técnico, é encontrar o melhor balanceamento entre planejamento experimental, ou seja, o número de experimentos necessários para gerar métodos de análise com confiança estatística para uma tomada de decisão. E o outro desafio é o treinamento continuado das equipes técnicas envolvidas na produção e desenvolvimento, ainda que existam diversos programas de computador com interfaces amigáveis e de fácil manuseio. Nos próximos vídeos, estaremos apresentando algumas aplicações na área da indústria farmacêutica, métodos de melhoria contínua em produtos maduros e consagrados, a investigação de falhas de processo no ciclo de vida dos produtos e também como que a análise multivariada de dados está relacionada com os conceitos de QBD, o Quality by Design, e PAT, as tecnologias analíticas de processo.